Então, como eu tinha feito um outro vídeo falando sobre o abuso sexual em minha vida, eu agora vou fazer esse segundo vídeo, gente, para vocês na questão do abuso sexual em minha vida, vida espiritual e tratamento, né? O abuso sexual, eu falo no outro vídeo que ocorreu comigo, em questão de um tio e um primo, né? Porque isso não é parente de verdade, não são pessoas que têm um coração de respeito ao próximo, né? Porque você não vai tocar em alguém de menor, né? Você não vai desrespeitar o seu próximo. E eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo em relação à minha vida espiritual, que foi o que me ajudou. Por isso que os meus vídeos, quando você entra aqui na Ana Está, eu falo muito sobre espiritualidade. Porque foi com a ajuda da minha mãe, que era cristã, igreja evangélica, que me ajudou a começar a me conhecer, né? Porque eu passei por muitas dificuldades até então, na adolescência, na juventude. Você fica muito perdido, você fica muito desorientado, né? Quando sofre o abuso sexual. Então, a vida espiritual me ajudou como? A não sair batendo cabeça por aí, a não sair adoidado, com todo respeito e com muita educação. Eu falo isso para aqueles que bebem, fumam, se drogam. Eu não entrei nessa área. É, a vida espiritual me ajudou com muita oração, muita leitura da Bíblia, a entender que o que passou, passou. A vida espiritual me ensinou a ser resiliente. Eu gosto muito dessa palavra. Eu já fiz um blog aqui e falo muito sobre a resiliência, porque a resiliência, por mais que a palavra em si, por mais que você passe dificuldades, a resiliência ou aquele produto que passa pelo fogo, por exemplo, ele consegue retornar a essência dele daquilo que ele é. Então a resiliência é mais ou menos isso aqui. Você passa pelo sofrimento, mas você consegue ainda dentro de você a manter uma luz, a manter, sabe aquela luz no fim do túnel que a gente ouve por aí? É isso, cara. Então a resiliência me ensinou a entender que nem todo mundo é mal, que nem todo mundo vai abusar de mim, que nem todo mundo vai querer ficar tocando em mim. Então a vida espiritual me ensinou que existe um Deus na face da terra que ele rege todas as coisas, que aquilo que você planta, você colhe. Essa é a realidade, né? E a vida espiritual também me ajudou a me centrar em mim, a começar a me conhecer. O tratamento, eu tive algumas dificuldades em relação ao sexo na juventude e não sabia por quê. Veja bem que no meio da vida espiritual, eu assisti assim, do nada, aparece, né, as coisas, você buscando sobre o assunto, sobre o abuso, como lidar com o abuso. Apareceu sobre a Joyce Meyer, pastora Joyce Meyer, que foi abusada pelo pai, a história dela, e eu comecei a ler livros dela, via vídeos dela, eu comecei a buscar entender isso e a mente, como é que funciona nesses traumas, né? E também foi o pastor Caio Fábio, né? Que eu gosto muito, assisto os vídeos dele. Até vou botar aqui na descrição depois esses links aí da pastora Joyce Meyer e do pastor Caio Fábio, que numa entrevista do nada, sem querer, ele fala sobre o vaginismo. E foi aí que entra, né? Agora eu entro no tratamento, né? Foi aí que eu descobri que o que acontecia comigo era o vaginismo. Por quê? O que acontece? Eu vim de relacionamentos que tentava, né? Você sabe, você tá namorando, vai surgir o sexo, que é normal. E ali não entrava, não tinha penetração, né? Não conseguia fazer a penetração normal, sem dor. E foi aonde eu descobri com o pastor Caio Fábio que era a questão do vaginismo. Com o tratamento, as coisas fluiu, graças a Deus, né? E veio o meu filho, graças a Deus, que era uma coisa assim que eu queria muito. O tratamento eu não precisei
psicológico, né, de um terapeuta, um psicólogo. Graças a Deus eu consegui fazer somente a fisioterapia, né? E graças a Deus deu tudo certo, foi questão de meses. E assim, o trauma que fica, né, as consequências, porque o vaginismo veio da consequência do abuso que eu sofri lá atrás, né? Porque a vagina se fecha, né? Então, normalmente, essas consequências vêm do abuso sexual. O nervosismo, às vezes a agressividade, tudo vem da questão do abuso sexual. E eu quero mais para frente depois fazer mais vídeos sobre isso, sobre o abuso sexual, sobre o tratamento, o lado emocional, como você lidar com o lado emocional, como você lidar com as pessoas à sua volta, porque afeta muitas coisas, afeta toda a sua vida à sua volta. E outra questão é o casamento. Porque o abuso sexual, ele afeta diretamente ao casamento. Então, se você não tiver um companheiro compreensivo, atencioso, que entenda o que você sofreu, fica uma coisa muito, muito difícil e insuportável um relacionamento assim. Mas graças a Deus eu dei muita sorte, consegui um parceiro, um companheiro que entendeu, que teve muita paciência comigo e ainda tem até hoje. Então, gente, é isso. Você tem que cuidar de você, você vai ter que aprender a se amar, a se respeitar. Você tem que entender que o que aconteceu não foi culpa sua, você não é culpada pelo abuso que você sofreu na infância ou na juventude. Você tem que passar a se amar, a se respeitar. Então é muito difícil o que eu estou falando aqui no questão emocional, porque isso afeta tudo. Mas com o decorrer do tempo você vai se libertando, né? Você vai tomando uma direção. Veja bem que eu também sempre fiz muita leitura, eu também fiz muito jejum. Eu não sei se isso tem a ver, mas eu acredito em coisas espirituais, em coisas sobrenaturais que não pertencem a esse mundo, então eu fiz uma desintoxicação em questão alimentar para trazer paz para dentro de mim mesma, entendeu? Para me aceitar a mim mesma. Eu fiz muitos períodos de oração, aquelas coisas que você faz 21 dias, 40 dias, sabe? É, esses anos todos eu vim participando disso para me limpar mesmo, para me conhecer, para voltar à minha essência, para ser o que eu realmente sou. E acima de tudo, né? O apóstolo Paulo fala uma frase que é interessante, né? Que ele diz o seguinte: existem três virtudes e as três é a fé, a esperança e o amor. Mas ele diz assim: o maior deles é o quê? O amor. Então, a questão do amor, né? Porque o abuso sexual tira isso de você. O amor, você conseguir amar seu próximo, conseguir respeitar o próximo, a não ficar desconfiando de tudo e de todos, só ver maldade. Então, quando você consegue começar a se purificar, quando você começa a fazer meditação, fazia, né? Agora nem tanto por causa do meu filho, que eu dou atenção para ele, mas eu fiz muita meditação, muita oração, gente, muita oração. Busquei muito compreender sobre o assunto, pesquisei muito sobre o assunto, mas principalmente assuntos que me traziam paz, relaxamento. E aí tá aqui quem é a Ana Paula hoje para vocês. Ainda não perfeita, não existe perfeição, mas a Ana Paula ainda que você sabe lá dentro a essência sua de verdade quem você é, ainda eu sei que eu não cheguei, mas eu sei que eu tô no caminho certo e eu vou chegar lá. Então fica a minha dica para você aqui. A gente tem agora uma campanha, também vou colocar aqui na descrição, Maio Laranja, né? Que é contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Você pesquise sobre o assunto, busque saber. Não deixe seu filho, sua filha com ninguém. Evite o máximo possível, principalmente parente, gente. Não sei ainda uma pesquisa, mas pelo que eu já vi por alto, 99%, entre 98% e 99% do abuso sexual acontece dentro da família.
O abuso sexual acontece no meio da família, nos parentes ali, tá no quintalzinho, tá brincando, ah, não tem nada a ver, e aí quando vê já aconteceu. Então não deixe seu filho, não deixe sua filha jogada, não deixe, ah, mas tá com papai e mamãe tá vigiando. Aí papai e mamãe se distraiu conversando com alguém, vem o priminho e faz alguma coisa com a criança e quando você vê já foi. Então evite, cuide do seu filho, cuide da sua filha e vamos preservar as nossas crianças, porque a infância é uma época de ouro, a infância ela é sagrada, a infância é algo maravilhoso, né? Quando você tem todo o cuidado, todo o zelo, nossa, é maravilhoso, né? Tem momentos maravilhosos na vida. Então cuide do seu filho, cuide da sua filha e farei mais vídeos aqui em relação sobre isso.